Olá, pessoal! Hoje eu queria discutir com vocês um novo consenso de experts que foi publicado na revista Journal of Parkinson's Disease no final do ano passado. E é um consenso de experts que trata sobre alguns detalhes e alguns aspectos da indicação da cirurgia de estimulação cerebral profunda, ou DBS, do inglês Deep Brain Stimulation, para a doença de Parkinson. Então é interessante que ele falou sobre alguns aspectos e é um consenso internacional de grandes experts no assunto. Então, primeiramente, o que eu queria falar para vocês é recapitular um pouco como que a gente raciocina, o quanto que a gente indica essa terapia avançada na doença de Parkinson. Aliás, a terapia mais eficaz avançada na doença de Parkinson em pessoas com doença de Parkinson. Quando que a gente indica isso? Primeiro, é necessário que os pacientes tenham indicações para a cirurgia de DBS. E quais são essas indicações? Em primeiro lugar, é necessário que esse paciente já venha apresentando um quadro que a gente chama de flutuações motoras importantes ao longo do dia, ou seja, um elevado tempo de off, aí de pelo menos 2 horas de off ao longo do dia, ou de cinesias incapacitantes por pelo menos 1 hora. É o que a gente chama de quando a janela terapêutica do paciente estiver estreita. Uma outra indicação é quando o paciente tem um tremor de alta intensidade, que não acontece em todos os casos, mas que pode vir a acontecer em alguns casos de doença de Parkinson, e que nesses casos, esse tremor ele necessita de altas doses de levodopa para ser tratado, ou que até eventualmente pode vir a ser refratário. Então, o tremor muito intenso e refratário é uma outra indicação. E por fim, uma terceira indicação, que é um tanto quanto menos comum, na doença de Parkinson, é uma intolerância medicamentosa. Não é comum essa intolerância medicamentosa tão grave à levodopa, mas pode vir a acontecer. Então essas, gente, são as 3 indicações mais importantes. Existem alguns pré-requisitos. Dentre esses pré-requisitos que o paciente precisa ter para a gente indicar o DBS, é o paciente ter o diagnóstico de doença de Parkinson, então não pode haver dúvida em relação à possibilidade de ser outros parkinsonismos, ter um tempo mínimo aí de doença de Parkinson, de pelo menos aí 4 anos, 4 a 5 anos, mas na maioria dos estudos é de 4 anos, ter condições sociais, ter apoio familiar para seguir o tratamento. Ele tem uma boa resposta à levodopa, então ele tem uma resposta aí no teste de sobrecarga levodopa de mais de 33%, e ele não ter um quadro demencial e não ter um quadro psiquiátrico grave, que não possa ser tratado. Então esses são os pré-requisitos, gente. A partir disso, se o paciente apresenta os pré-requisitos, a gente checa se eles têm as indicações. Muitas vezes o paciente tem todos os pré-requisitos, mas ele ainda não tem indicação, porque ele ainda não tem uma janela terapêutica estreita, ele não tem um tremor refratário e por aí vai. Mas o que esse consenso trouxe para a discussão que eu queria falar com vocês? Um aspecto, primeiro, é que ele falou assim, o teste de sobrecarga levodopa, esse que eu falei que tem que ter uma boa resposta à levodopa, ele é importante sim, mas ele não é o único fator que nós neurologistas devemos usar para indicação. Nem a duração da doença, nem a idade, ou seja, é um conjunto de fatores que a gente vai observar. O segundo ponto que eles falaram, que é bem interessante, é que nas indicações por flutuação motora, por janela terapêutica estreita, eles sugerem que os pacientes tenham tomado pelo menos 4 doses de levodopa ao dia e que tentem pelo menos 2 terapias adjuvantes. Outra questão que vem sendo bastante falada é sobre a testagem genética. E daí eles falam que não é necessária a testagem genética para indicação de DBS. Tudo isso vem acontecendo porque evidências científicas vêm surgindo de que pode ser que existam alguns genes que fazem com que a resposta terapêutica em pessoas que têm tais genes e doença de Parkinson seja um pouco melhor ou um pouco pior, mas isso não está bem estabelecido cientificamente, então não é necessário testagem genética. Outro aspecto é que o comprometimento de memória ele não é contraindicação. O que é contraindicação é um quadro demencial. Então, esse aspecto cognitivo, neuropsicológico, ele sempre deve ser bem avaliado. E se o paciente tem um pouco de queixa cognitiva, aí ele tem que ser muito bem aprofundado. O paciente precisa fazer uma avaliação neuropsicológica e uma boa avaliação funcional para avaliar se ele não tem demência. Outro aspecto que eles pontuaram que é bem interessante é que se o paciente tiver sintomas motores axiais ou freezing de marcha, isso não é também uma contraindicação. Muitas vezes os pacientes têm o freezing ou congelamento de marcha e ele melhora com a levodopa.
Nesses casos, potencialmente, o paciente pode vir a melhorar com a cirurgia de DBS. E outro aspecto que eles falaram, que pontuaram, por último, uma alteração psiquiátrica que não seja tão grave e que esteja tratada, assim como o transtorno de controle de impulsos, eles não são uma contraindicação absoluta, mas o ideal é que eles estejam estáveis para que haja a indicação de DBS. E por fim, pessoal, o que é mais importante que eu queria pontuar nesse vídeo é que eles frisam muito que a gente não deve atrasar a informação e a educação do paciente em relação à cirurgia de estimulação cerebral profunda. Então, a cirurgia de DBS é a estratégia de terapia avançada mais eficaz que nós temos. E ela deve ser mencionada desde o início do acompanhamento do paciente. Porque, por outro lado, se ela for mencionada apenas na indicação, no momento em que o paciente necessite, pode gerar uma série de dúvidas e temores por parte do paciente e dos familiares. Então, é importante que a gente eduque, que a gente mencione isso com o paciente e com os familiares desde o início do acompanhamento. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários.